anos, o nosso país saía de uma longa noite escura que muitos consideravam como que uma fatalidade a que não se podia fugir. As desigualdades sociais eram evidentes. A pobreza fazia parte do cotidiano de milhões de portugueses e os direitos, entre os quais ao trabalho, à habitação, à saúde e à educação, não eram considerados. A própria palavra direitos era maldita. Mas aquilo que parecia ser o destino a que os portugueses não podiam fugir alterou-se, porque houve quem não desistisse, porque houve quem acreditasse que um dia o povo decidiria o que queria para o seu país. E esse dia aconteceu. O povo saiu à rua, os cravos vermelhos floriram, a esperança voltou e os portugueses passaram a ser protagonistas da construção do seu país. Mas os vencidos de então, desertando ou ficando, não desistiram de voltar a ser donos do povo, entretanto libertado. Usaram a violência, sabotaram a economia, refugiaram-se em forças políticas para poderem realizar as suas ambições. Voltámos a viver tempos que considerávamos que não seria possível voltar a acontecer. As privatizações, com as privatizações, os setores estratégicos da nossa economia regressaram aos antigos ou novos donos, num processo em que a transparência deixou sempre muitas dúvidas. E os trabalhadores são, sem dúvida, o alvo privilegiado dos detentores do poder, diferentes nos nomes, mas parceiros nos objetivos. O que se tinha conseguido com a implantação da democracia e com a concretização dos objetivos da Revolução de Abril passou a ser visto como uma regalia e não como direitos que se tinham conquistado. O Serviço Nacional de Saúde, numa grande conquista de Abril, entrou num processo que tem como objetivo a sua degradação, procurando criar melhores condições para a expansão de grupos privados que semeiam hospitais com o apoio do Orçamento de Estado, dos nossos impostos, claro. E falando na saúde, não existem atualmente serviços que não refiram falta de pessoal, mas sem dúvida, e na Zona Centro, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Revisco Pais na Tocha são os mais relevantes e é desesperante a situação vivida por estes trabalhadores. Quando as exigências aos cuidados de saúde aumentam e os profissionais são cada vez menos, isto traduz-se num aumento brutal da carga de trabalho, impossível de realizar, o que leva à degradação dos serviços e ao inevitável aumento de infecções hospitalares. O aumento da carga horária, com o desrespeito pela vida pessoal e familiar, está a ser posto em causa diariamente. Há trabalhadores, no caso dos auxiliares da ação médica, que realizam 9 turnos seguidos. Outros, que ao abrigo da lei da parentalidade, que nem turnos deveriam realizar, em 7 dias, cumprem 5 dias de horário noturno, das 0 às 8 da manhã. Os trabalhadores andam exaustos. Os acidentes de trabalho aumentam, os atestados médicos são mais que muitos e quem está ao serviço é chamado para cobrir esses horários, fica sujeito à boa vontade do Conselho de Administração no pagamento das horas como trabalho extraordinário, norma regulamentada pelo Regulamento de Horários do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, contra o parecer do Sindicato da Função Pública do Centro, ou acumuladas num banco de horas ilegal que o Conselho de Administração também teima em manter. Com a falta de recursos humanos que existem em todas as áreas profissionais, todos empurram tarefas uns para os outros. Desaparece o espírito de equipa, a vivência sadia de outros tempos, o bom ambiente e, indiretamente, o utente sofre com isto. Sem dúvida, todos os serviços de saúde estão nesta situação, mas o choque pela sua dimensão é o reflexo maior. Hoje em dia, na saúde, trabalha-se muito, mas trabalha-se mal. Os profissionais são bons, têm formação, dedicação, empenho. São mulheres e homens com vida própria, com família e que têm direito a ser tratados com respeito e dignidade. Também os trabalhadores do Revisco Pais se debatem com falta de pessoal. Praticamente todos têm uma média de 200 horas positivas, ou seja, estes serviços devem aos trabalhadores muitos dias do seu descanso. Na educação, sucedem-se as medidas de destruição da escola pública em contrapartida com o favorecimento do setor privado. Hoje, nestes tempos de ofensiva, cujos autores se modernizaram no nome, Troika, União Europeia, não pode haver hesitações. Abril e os seus valores, traduzidos na sua lei, a Constituição da República, têm de ser recuperado, para que a construção do futuro seja retomada e o regresso à noite escura, em muitos dos seus aspectos fundamentais, seja travado. Tal só pode acontecer se o quisermos, como querem os trabalhadores que aderem a todas as formas de luta, como quiseram os trabalhadores do Revisco Pais na Tocha
numa greve sem precedentes naquele serviço de saúde, 2 dias a 100%, 2 dias sem arredar pé na entrada da instituição, apoiados pelo seu sindicato e com a participação do nosso eurodeputado Miguel Viegas. Novos tempos de servidão não, nunca mais, não o permitiremos. Queremos a democracia no direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, no direito à saúde, ao ensino, conforme a Constituição o consagra e por isso lutaremos. E termino citando Ari dos Santos. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Viva o PCP! A camarada Maria Teresa de Jesus não disse, mas é da Organização Regional de Coimbra. Chama então o camarada Romão Araújo, da Organização de Viana do Castelo, e prepara a camarada Laura Tarrafa. Camaradas, o que me traz aqui hoje a esta tribuna é um serviço público essencial, mas, por outro lado, também um direito que está constitucionalmente consagrado. É o direito à justiça. É mais, é o direito ao acesso à justiça. Um acesso que se quer democrático e para todos. Quanto às questões, os problemas que a justiça tem, são mais ou menos conhecidos de todos. Seja a morosidade da justiça, as suas demoras, seja também a falta de recursos humanos e materiais que assola um pouco todo o sistema judiciário, seja também a existência de custas, de valores que têm que ser pagos, que são exorbitantes e que muitas vezes causam são um entrave financeiro no acesso à justiça, seja ainda a ausência de um apoio jurídico gratuito, efetivo, de todos e para todos, e que causa uma dificuldade gritante, que é uma dificuldade no acesso a um advogado, quando qualquer cidadão tem a necessidade de procurar um advogado, e que